Obrigado, Pedro. Bom, ele já foi deputado estadual, já foi candidato a prefeito de São Paulo, o cara que sobrenome é Coragem. Com vocês, Arthur Duval. Fala pessoal, boa tarde. Indo lotadão, cheguei com o Renato, olhei lá, falei, rapaz, a galera viu mesmo, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Já deu uma bronca, tá? É pra falar aqui, tá? Não é pra ficar andando igual o Pedro Deirô, vamos falar aqui, ó. Tem Pessoal, é o seguinte, falar rápido sobre o Kim, pra mim é uma coisa até especial falar dele, porque primeira coisa, cara, assim, quem acompanha a gente mais tempo sabe quanto a gente tentou, né, empurrar retardado no assim, tá? Com todo respeito aos outros, cara, eu vi o Renan fazer campanhas para algumas pessoas meio esquisitas ao longo desses 11 anos, né? Eu lembro de ter que fazer campanha, não ter que fazer campanha, mas de ter que olhar para o Dória e falar, eu acho que esse cara é a esperança, puta, não é. Eu lembro de ter que olhar para João Moedo, olhar para Flávio Rocha, foi muito difícil, Eu reclamo disso sempre, mas é que foi bem difícil, sabe? Foi bem difícil. E como é bom, cara, finalmente a gente tem uma casa e a gente tem pessoas que a gente acredita assim, na capacidade, não só na idoneidade, no conhecimento ao projeto, mas na capacidade. Tipo assim, deixa ele ir que eu sei que tá tranquilo, não vai passar vergonha, não vai fazer feio, é um cara que tecnicamente vai representar o que a gente tá tentando fazer aqui. E sobre quem existe uma coisa bacana para mim falar com ele, falar dele, né? Porque quando eu comecei a me envolver com política, quando eu entrei no MBL, na verdade eu nem tinha entrado ainda oficialmente, foi uma coisa meio louca, acho que todo mundo conhece a história, o Pedro me ligou, fui lá pro MBL, participei do primeiro debate lá do TV Folha, do Fla-Flu, eu nem era do MBL, e tava a plaquinha lá, mamãe falei do MBL, falei, caramba, os caras são muito loucos mesmo. E teve o fato, né, de eu ter falado com o Kim no WhatsApp a primeira vez, e eu lembro que tava lá no meu WhatsApp assim, né, Pedro Deirô MBL, Kim Kataguiri MBL, e eu dei um print e mandei, acho que vocês nem sabem essa história, e mandei num grupo meu, outro, não aquele, né, me gabando, cara, olha lá, mano, os caras que eu tô falando com aquele japonês nerd, velho, o cara, tô em contato com o cara direto, então pra mim era um motivo de orgulho, de prestígio, poder estar na mesma sala que esse cara, trocar uma ideia com ele e ter o WhatsApp dele e falar com ele. E ao longo de 2017, 2018, a gente se aproximou, a gente ficou amigo, a gente viajou o estado, a gente fez uma série de coisas. E o ponto mais importante da nossa história veio, né, anos depois, que foi em 2022. 2022, o Kim teve o cancelamento dele, né, a tentativa de cancelamento dele, né, em janeiro. E eu vi o Kim ficar muito mal. Eu vi o Kim levar para o coração aquilo e eu não entendi muito bem, né? Eu falei, cara, por que o Kim tá tão mal? Ele não é burro, ele não é, sei lá, idiota, ele claramente não falou o que estão falando que ele falou. Qual que é o problema? E eu só fui entender o que aconteceu na mente do Kim quando eu sofri o meu cancelamento, porque quando foi comigo, eu falei, meu, como é que o Kim vai lidar com isso? Como é que vai ser? Se no dele, que foi, sei lá, em termos de tamanho, sei lá, uns 30% do que foi o meu, ele ficou muito mal, o que será que vai acontecer com a cabeça dele quando for comigo? Ele vai ficar ainda pior. E não ficou. O Kim, do dia 1, da hora 1 do cancelamento até hoje, ele é um pilar de confiança e um pilar de porra, bicho, eu posso apoiar aqui, que aqui eu estou seguro. E aí eu entendi uma coisa muito bonita da personalidade do Kim, que é uma coisa que às vezes até nós que estamos próximos, nós demoramos para entender. O Kim, ele tem um aspecto que é o seguinte, ele é muito mais preocupado com quem está próximo dele do que com ele próprio. O Kim é aquele tipo de cara, e isso é bem da cultura japonesa de verdade. Tá? Ele é bem aquele cara que ele ficou mais preocupado com o dano que ele poderia ter causado para o time, que foi praticamente nenhum com o cancelamento dele, do que de fato com a própria vida ou com as próprias ambições. E isso é uma coisa, cara, que eu vou te falar, vendo
a política brasileira e vendo, inclusive, o catalisador que é a rede social para o tipo de discurso contrário a isso, de firmeza, de honra, de hombridade para com os seus, é uma qualidade tão rara, velho, e tão difícil. E uma das coisas que me frustra de verdade é ver como o brasileiro, que se acha um povo tão malandro, né? Não, porque o brasileiro é malandrão, o brasileiro tira vantagem de tudo, eu sou esperto, ninguém... Não, você não é esperto. Me frustra ver como o brasileiro ainda cai em discursos vazios e não identifica sinais até estéticos de como as pessoas hoje não têm isso. Como as pessoas, ao menor sinal de vacilo do colega, empurram outro pro abismo. Eu nunca vou me cansar de dar esse exemplo. O primeiro grande cancelado na nossa era foi o Rafinha Bastos, quando ele fez o trabalho dele. Ele fez uma piada, você pode gostar, pode não gostar, pode achar de bom gosto ou não, com a Vanessa Camargo, todo mundo lembra desse episódio. E ele dei entrevistas na época, falando coisas que as pessoas não compreenderam na época. Ele falou o seguinte: se eu precisar ligar para Vanessa para pedir desculpa, eu ligo agora. Se ela, o alvo da minha piada, se sentiu ofendida com algo que eu falei, eu ligo para ela e peço desculpa para ela agora. Agora, publicamente eu nunca vou fazer, porque eu não vou pedir desculpa pelo meu trabalho. E na época, eu lembro que o Marco Luque, que era um dos queridinhos do CQC, deu uma entrevista no dia ou no dia seguinte, dando aquela empurradinha na fogueira do amigo. Ele falou, eu já não gosto muito desse tipo de piada, né, meu? Eu gosto mais de tirar sarro de mim mesmo. Dei aquela sinalizada de virtude e a galera aplaudiu. Porra, meu, esse é humorista bom, meu. Ele zoa a si próprio, não zoa a mulher grávida, a entidade mulher grávida. Por que eu tô dando esse exemplo aqui? Hoje, na política brasileira, o que a gente vê é um festival de sinalização de virtude e das formas mais toscas que a gente conhece. E quando eu vejo o Kim Kataguiri indo no sentido contrário, mas completamente contrário, ele é um cara que ele está com os dele, ele luta pelos dele e ele trabalha de verdade muito. Tudo que aparece do Kim, sei lá, esses dias ele aprovou o PL para aumentar roubo, furto e receptação, fura bolha, imprensa da notícia, etc. Mas quando você olha os números do Kim e você vê o tamanho da discrepância, você vê a diferença do que a gente vê hoje, como eu falei, na política brasileira, que é a sinalização vazia de virtude, os discursos de falsa indignação, a caçada de likes, etc, e o trabalho que o Kim faz, que ninguém está assistindo, que é um negócio absolutamente, é quase doentio que esse cara faz, tanto de relato, lê tudo, faz questão de pontuar tudo, é o nerd da Câmara, brother, é o nerd da Câmara. Eu olho e falo, puta, que orgulho, brother, poder estar no time desse cara. Da mesma forma que eu lá em 2016 me senti além de eu ter, apesar de eu ter 10 anos a mais que o Kim, eu me senti uma criança do lado dele, mandando print de grupo, olha com quem que eu tô falando, aquele moleque inteligente da internet. Hoje, 11 anos depois, né, aliás 10, né, que foi em 2016, 10 anos depois, eu posso vir aqui e falar o seguinte, brother, eu ainda me sinto uma criança do lado do Kim, não por conta daquele gosto que a gente sente quando a gente está perto de alguém famoso, que a gente fica meio deslumbrado, puta, aqui no mundo novo que eu não conheço, mas por conhecer na essência o cara que ele é e saber que ao longo dos anos, tantas pessoas como vocês estão reconhecendo cada vez mais o trabalho desse cara e espalhando a mensagem. Então eu verdadeiramente me sinto muito honrado de estar aqui ao lado desse time, principalmente ao lado do Kim e ao lado de vocês que compreenderam essa missão. Muito obrigado.